lembrete, né? Se alguém tiver que retirar o baço, tem algumas vacinas que devem ser feitas pré ou pós a cirurgia. Então, acho que é uma mensagem que vale a pena ficar registrada. Como você disse, não é um órgão vital, essencial, ele, né, pode ser retirado sem um prejuízo muito grande, mas esse é um fato que vale a pena deixar registrado. E aí, na doença onde não é possível operar, não é possível pensar numa cirurgia mesmo com essas técnicas associadas, ou porque realmente a gente não vai conseguir chegar num ponto cirúrgico, ou porque a doença já foi para outro local, né? Aí, nesse caso, geralmente o tratamento é principalmente baseado em quimioterapia. Existem algumas opções de quimioterapia, não existe um único caminho a ser perseguido. Existem análises genéticas que valem a pena ser feitas, se disponíveis, né, com o intuito de tentar identificar alterações que podem ter predisposto essa doença e que eventualmente podem implicar em tratamentos pós-quimioterapia, mas certamente o principal caminho, pelo menos de início, é a quimioterapia. Em relação às complicações, acho que é sempre uma angústia para o paciente, né? Uma dúvida de todo mundo que está envolvido, é a quimioterapia do câncer de pâncreas. Se a gente for citar a mais comum, que é o FOLFIRINOX, uma combinação de 3 drogas, o que o paciente deve esperar em relação a efeitos colaterais, cai cabelo? Então, primeiro, essa é uma combinação, como você falou, de 3 drogas. 2 delas são feitas no primeiro dia, né? Não necessariamente a pessoa precisa ficar internada para isso, pode ser feito em um hospital dia, num estabelecimento onde tenha, né, autorização para que seja feita quimioterapia, muitas vezes, né, em clínicas ou hospitais. Então, 2 dessas medicações são feitas no primeiro dia, previamente oferecidas medicações para conter, né, efeitos colaterais e principalmente náusea, enjoo. E a terceira medicação, ela é feita continuamente, ela é feita por 46 horas. E para que isso seja possível, é colocado um catéter, né? Um catéter que chama Portocat, depois a gente explica aqui como que ele é implantado, ou um acesso venoso chamado de PICC, onde esse acesso não corre o risco de sair espontaneamente, como, por exemplo, o acesso que é colocado para fazer uma medicação rápida ou para quem está internado, né? Então, para que se vá para casa com essa quimioterapia, e muitas vezes é isso que é feito, a pessoa vai para casa com essa medicação, é colocada sob a infusão de uma bombinha ou elétrica ou elastomérica, né? Essa infusão vai sendo feita pela pressão. E é feito assim no mundo inteiro, porque os efeitos colaterais são mais bem tolerados dessa maneira. Mas que para que isso possa ser feito, para que ela possa ir para casa com essa infusão, o acesso venoso tem que ser confiável, então ou via Portocat ou via um catéter de PICC. Dito isso, então, né, essa combinação pode levar a enjoo, a gente já falou, são feitas medicações pré, a quimioterapia nos primeiros dias, e geralmente nós somos bons em conter esse enjoo. Algumas pessoas vão precisar de mais medicações que existem, ou outras pessoas vão, né, ficar bem com o que é feito. Geralmente, os primeiros dias há mais perda do apetite, um pouco mais de cansaço, e isso vai melhorando progressivamente. Pode ocorrer a perda de cabelo, mas não é todo mundo que vai perder o cabelo. Em torno de 30% a 40% das pessoas, de fato, vai perder o cabelo, né? Como eu disse, o restante geralmente não perde o cabelo. É possível, desde que, né, o estabelecimento tenha essa disponibilidade, usar uma touca gelada. Isso tem que ser feito com uma certa cautela, eu vou explicar por quê, para diminuir o risco de queda do cabelo. Uma das medicações também leva a uma sensibilidade muito grande ao frio, e é por isso que o uso dessa touca tem que ser feito de forma coordenada e cautelosa, né, antes da medicação que sensibiliza ao frio. A oxaliplatina é essa medicação que sensibiliza, então, muito provavelmente nos primeiros dias após a quimioterapia, se for tocar em alguma coisa gelada, respirar um ar muito frio, comer um alimento mais gelado, água gelada, sorvete, vai ter uma sensação desconfortável, como se fosse um choque, não vai levar a nenhuma consequência mais séria, mas é desconfortável. É importante que as pessoas saibam disso, porque primeiro vai ser um susto tremendo, né? E segundo, que é melhor evitar. Pode soltar o intestino, as pessoas podem ter diarreia, e não há que se tomar nenhuma medicação preventiva, mas certamente ter essa informação e ter já o manejo para isso, orientado. Para algumas pessoas a imunidade pode cair, é muito infrequente que se tenha febre relacionada à queda da imunidade, mas
essa informação também é extremamente relevante, porque alguém que está fazendo quimioterapia e tem febre deve se dirigir ao hospital a fim de investigar se há uma queda da imunidade ou não, e se deve se usar antibiótico por conta disso, se há algum foco infeccioso. E eu diria que essas são as principais alterações que estão relacionadas a essa combinação de medicações. Existem alterações mais graves, né? Por exemplo, podem ter eventos cardiovasculares, algumas pessoas podem ter dor. Há pessoas que têm muita sensibilidade a essa medicação que vai na bombinha para casa, e existem algumas maneiras da gente tentar identificar quem são essas pessoas. Mas aí nós estamos falando de alterações muito menos frequentes. Em relação à imunoterapia, também é outra coisa que a gente sempre ouve falar. Como que funciona a imunoterapia no câncer de pâncreas? Funciona? E aí, quando a gente fala de imunoterapia, a gente está falando de medicações que têm por objetivo permitir que o seu sistema imune atue sobre aquela doença oncológica. Existem diversas medicações em uso hoje, nesse sentido, para diversos tumores, mas nenhuma delas se provou ativa nos tumores de pâncreas, no adenocarcinoma de pâncreas. Então, não faltam estudos, felizmente, tanto com combinações de imunoterapia com vacinas, como outras formas de manipulação do seu sistema imune a fim de atuar sobre o câncer de pâncreas. Então, estudos clínicos existem, principalmente fora do nosso país, mas nenhuma medicação disponível hoje, né, comercialmente, e isso eu não estou falando só daqui, estou falando, né, em diversos países, nenhuma das medicações aprovadas se mostrou ativa contra os tumores de pâncreas. Então, a imunoterapia ainda não é uma realidade para os tumores de pâncreas. Se a quimioterapia eu fiz, o tumor cresceu, como que a gente faz? Qual é o próximo passo? Essa é a importância de se estar muito próximo, né, do seu médico e de ter os exames de imagem regularmente. Primeiro porque isso pode se manifestar através de sintomas ou eventualmente através das imagens, mas há outras combinações de quimioterapia que podem ser utilizadas, né? E aí, se uma quimioterapia não tem um efeito desejado, há que se trocar para outra combinação diferente. Essa outra combinação, a gente pode até mencionar que daí é uma combinação de duas drogas. Duas drogas. Então, existem duas combinações principais utilizadas nesse cenário. Uma foi o Folfirinox, a gente já conversou aqui, é a que vai para casa, né, com a medicação. A outra envolve duas medicações, a gencitabina e o nab-paclitaxel. É feita uma vez por semana. Então, por exemplo, fez num dia, vai repetir nesse mesmo dia na semana seguinte, e normalmente são feitas 3 semanas seguidas com uma de intervalo. Eventualmente, né, ninguém tem exatamente a mesma tolerância a todos os remédios, não tem o mesmo metabolismo, então para algumas pessoas é necessário que a dose seja ajustada e eventualmente se faz 2 semanas seguidas de um intervalo, então traz esse intervalo um pouco para antes. Esses são os ajustes que vai se fazendo no dia a dia, né, entendendo como cada pessoa reage aos medicamentos, mas essa é uma outra opção e eventualmente se usa até de início, passa para o outro depois, então começou com um e não funcionou bem, vai para o seguinte. Perfeito. Acho que vale a pena mencionar, em câncer de pâncreas não é tão incomum esses pacientes terem sintomas, às vezes, relacionados ao câncer de pâncreas. A dor, a gente mencionou como uma das coisas que pode acontecer. O que acontece também pela localização do câncer de pâncreas, tem nervos que passam e que levam inervação da dor. E, por isso, é relativamente comum quem tem câncer de pâncreas que não está respondendo ao tratamento de quimioterapia ou antes de fazer a quimioterapia, ele referir dor. Quando não está fazendo quimioterapia, lógico, a gente vai começar a tratar e muitas vezes, quando melhora a dor, a gente até entende então, que o tratamento está funcionando, né? É um bom sinal. Agora, existe uma situação que é quando o paciente fez a quimioterapia, às vezes a quimioterapia funcionou, mas o tumor voltou a crescer. A gente tentou outro esquema, funcionou, mas voltou a crescer. E o paciente está com dor. Então, existe um tratamento que é possível se cortar os nervos da dor. Acho que é bom saber que existe essa possibilidade. Então, pacientes que estão tomando muito remédio para dor e ainda assim desconfortáveis, ainda assim com dor, ou às vezes com muito remédio para dor com efeitos colaterais, prende o intestino, dá sono. A gente tem uma alternativa de fazer
uma chamada alcoolização, né? Você vai e injeta álcool absoluto nesses nervos. É um procedimento que é feito também em day hospital, não precisa necessariamente internar. Usa-se geralmente tomografia para guiar essas agulhas finas até o ponto onde esses nervos passam, para queimar esses nervos que trazem a dor. E dessa forma, então, é um procedimento que a gente gosta de fazer porque tem uma taxa de êxito muito grande, uma taxa de sucesso muito grande, e você tira a dor, muitas vezes completamente, às vezes você atenua a dor, mas ajuda bastante os pacientes a tolerarem essa ideia de, às vezes, ter que conviver com esse tumor no pâncreas, né? Eu já acho que dor é uma sensação que deixa a pessoa muito debilitada. Primeiro por ter que ficar tomando remédio continuamente, e aquela angústia, ansiedade de que vai ficar com dor e que talvez o remédio não dê conta e que passou aquele tempo e já está com dor de novo. E fora o impacto psicológico, né, nas restrições que levam no dia a dia, não quero sair porque eu estou com dor, quero ficar mais deitado porque eu estou com dor, não quero me mexer porque eu estou com dor. Então, muitas vezes você começa até com a quimioterapia para alguém que nunca se tratou, mas eventualmente, aí é um ponto de vista pessoal, eu acho que a gente deve considerar mesmo, porque só o fato de ter que ficar tomando remédio continuamente já eu vejo como um impacto na sua qualidade de vida, gerando toda essa questão, né, de desconforto e de ansiedade quanto se vai estar bem, se não vai estar bem, se o remédio tem os efeitos colaterais ou não. Então, eu acho que é um procedimento que eu realmente consideraria em diversos estágios, né, desse diagnóstico, tratamento, justamente a fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma das coisas que a gente teme, às vezes, é quando esse tumor ele espalha para o peritônio. O peritônio sendo um órgão ou um tecido que envolve as alças por dentro, né? E é uma das áreas dos territórios que muitas vezes o câncer de pâncreas espalha. Existe algum tratamento que a gente pode fazer se tiver nesse peritônio fazendo ascite, por exemplo, que é quando fica fazendo a barriga d'água, e isso causando desconforto para o paciente? Principalmente para quem nunca se tratou, o que a gente já comentou, né, de quimioterapia. Eventualmente, aí existem, né, estudos nesse sentido, de se usar técnicas de jogar a quimioterapia especificamente no peritônio com o intuito de tentar conter esse acúmulo de líquido, né? De novo, não é o tratamento principal e não é o tratamento com o intuito de controle dessa doença por si só, mas tentando buscar aqui controle de sintomas, né? Há também a possibilidade de tirar esse líquido, né? Já traz um alívio. Quando não se é feito o tratamento, por exemplo, com a quimioterapia pela veia, a tendência é que esse líquido reacumule, né? Então, tendo a opção de se fazer quimioterapia, certamente é onde a gente vai ter um melhor controle desse acúmulo de líquido, que é desconfortável. Leva a uma sensação de peso, dificulta na digestão. A questão da quimioterapia funcionar no corpo inteiro, acaba funcionando também no peritônio, mas eventualmente, se a quimioterapia não está funcionando no peritônio, existe a chance de fazer um procedimento chamado paracentese para tirar esse líquido, traz conforto, mas não estamos tratando nada, só estou tirando o líquido que... Fazendo um alívio naquele momento, certamente vai ser, né? E esse procedimento chamado PIPAC, então já é um procedimento onde a gente tenta, o cirurgião geralmente faz isso e joga um spray de quimioterapia nesse peritônio, tentando, de certa forma, secar, né? A quimioterapia não deixa de ser, não deixa de acabar, talvez queimando, vamos pensar assim, esse peritônio para que ele seque, pare de produzir líquido e tenha uma porcentagem de êxito, de sucesso nisso, para parar de ficar tendo que ficar fazendo paracenteses ou ficar com aquela barriga de água desconfortável quando a quimioterapia na veia não está resolvendo. Eu vejo esse como conhecimento também em construção, porque a gente tem que entender quem são as pessoas mais sensíveis, quais drogas são as melhores a serem utilizadas e em que dose, em que frequência. Mas esse é o objetivo de fato, a gente tentar controlar essa doença só aqui, não tem nenhum efeito fora dessa região, e principalmente nesse controle de sintomas, né? E aí do líquido especialmente.
Eu acho que a gente pode falar de uma controvérsia envolvendo a minha área, e eu falo controvérsia porque, de fato, não vai ser um consenso entre oncologistas, cirurgiões, mas existe uma situação em que o tumor de pâncreas espalhou para o fígado com poucas lesões. Vamos chutar aqui 2, 3 lesões pequenas no fígado e a gente faz quimioterapia para esse paciente. A ideia, sempre num tumor mais avançado, é começar com quimioterapia. Isso é um conceito importante e não acho que é tão amplamente divulgado. Eu acho que ainda existem cirurgiões que vão falar em tirar o tumor do pâncreas e operar o fígado junto. Mas cirurgias tão grandes, muitas vezes fazem o paciente ficar muito debilitado, são muito arriscadas e demora para o paciente conseguir vir a fazer quimioterapia. Então, nesse contexto onde a gente descobriu um tumor e já tem lesão no fígado junto, quando você descobre, o melhor sempre é fazer quimioterapia primeiro. Acho que isso é um ponto pacífico. A controvérsia vem agora. Fiz a quimioterapia, o tumor diminuiu. Esses nódulos, 2, 3 nódulos no fígado também diminuíram. Existe alguma coisa que eu posso fazer além de só quimioterapia? Eu acho que essa é uma situação muito controversa. Se a gente for ler o que está escrito no livro, o tratamento é manter ou fazer um intervalo de quimio depois de um tempo razoável, de uma resposta mantida. Existem algumas pessoas, né, que se tratam e que eventualmente são submetidas a um tratamento local, ou seja, cirúrgico ou de ablação, e que eventualmente permanecem sem a doença. Não é a regra para todo mundo, infelizmente. E nós não sabemos de antemão identificar quem são essas pessoas, de forma que a gente possa dizer assim, para você vale a pena fazer, para você não. Então, é uma situação que talvez caiba a discussão, né, entendendo aquele contexto, que outras peculiaridades existem naquele caso e eventualmente ter a mente aberta para que isso, né, possa acontecer para algumas pessoas mesmo. E, infelizmente, nem todo mundo vai ter um grande benefício disso, né? Como eu vejo, concordo. Se a gente olhar guidelines, né, se a gente for olhar estudos que já foram feitos, eles vão colocar que não se deve fazer tratamentos invasivos nesse contexto onde o câncer de pâncreas já espalhou, entendendo que o paciente é incurável. Mas, quando a gente tenta personalizar, pegar pacientes que são muitas vezes jovens, pacientes que estão com ótima performance de status, pacientes que estão muito bem clinicamente fortes, uma população que às vezes tem um prognóstico melhor por causa de algumas mutações. A gente pode mencionar uma mutação chamada BRCA, que a gente sabe que quando o câncer de pâncreas acontece por causa dessa mutação, tem uma resposta melhor ao tratamento que é feito para o câncer de pâncreas. Então, esses pacientes que são os bons respondedores, acho que a gente selecionar aquele paciente que reúne algumas características, jovem, paciente que está bem forte, um paciente que tolerou perfeitamente a quimioterapia, que o marcador às vezes normalizou, as lesões diminuíram muito. Então, esse paciente que é o ótimo respondedor, para esses pacientes, acreditar que a gente pode, sim, ganhar tempo, acreditar que a gente pode prolongar a vida desse paciente se a gente tratar ele localmente. Esse tratar localmente a gente chama ou operar o tumor ou fazer eletroporação. Aí vai ser, de novo, muito discutível, na minha opinião, daí estou falando da minha opinião. Como a gente está falando de um contexto incurável, faz sentido não fazer grandes cirurgias que demorem muito para esse paciente se reabilitar. Não acho que faz sentido fazer uma grande cirurgia que vai demorar 3 meses para o paciente voltar a dar uma volta andando no quarteirão para alguma coisa que a gente julga incurável. Mas faz sentido fazer procedimentos minimamente invasivos, muitas vezes guiado por tomografia, onde a gente só faz os furos, trata o câncer de pâncreas, queima o nódulo
do fígado com ablação térmica, né, uma radiofrequência. Então, uma eletroporação do pâncreas e uma radiofrequência ou micro-ondas do fígado, a gente consegue tratar esse paciente com 1 dia ou 2 dias só no hospital e o paciente já sai andando, dirigindo do hospital e volta para a vida cotidiana dele. Fica 5 dias sem fazer exercícios, mas já pode sair caminhando. Depois de 5 dias volta para as atividades normais. Então, eu acho que quando a gente tem uma alternativa pouco agressiva, com pouco risco, e que você pode oferecer para esse paciente uma tentativa de controle a mais longo prazo, uma possibilidade de deixar esse paciente sem fazer quimioterapia por alguns meses, ou, quem sabe, anos, como a gente tem alguns pacientes, eu acho que é benéfico, a despeito de toda a controvérsia. Então, sempre aceitando algum oncologista ou cirurgião que seja mais afeito a guidelines e a medicina baseada em evidências, em estudos mais estruturados. A gente sabe que esses estudos não existem ainda de uma forma estruturada para estes pacientes, e a gente sabe que a grande maioria dos pacientes que têm metástases no câncer de pâncreas não vai estar nesse grupo, né? Não vai estar no grupo do grande respondedor, que vai ter uma doença pequena no pâncreas e pequena no fígado para a gente poder oferecer esse tipo de opção. Perfeito. Mas tem que ter a mente aberta, né? Acho que o nosso trabalho é sempre esse, tentar identificar essas pessoas e pensar em todas as possibilidades sempre com responsabilidade. Eu gosto de falar sobre o câncer de cólon, né? Se a gente voltar 30 anos atrás, o câncer de cólon que tivesse espalhado para o fígado não se tratava, não se operava, fazia só a quimioterapia. E alguém, há 30 anos, começou a desafiar isso e começou a operar o fígado e tirar essas lesões do fígado e tirar o câncer do intestino do mesmo jeito para pacientes jovens, pacientes que tinham condição de aguentar aquela cirurgia. E se viu que os pacientes que se faziam isso iam melhor do que os que não se faziam, a ponto de que hoje é consagrado em câncer de intestino, sempre se opera o fígado quando possível. Tira todas as lesões, independente do número de lesões. Então, não dá para a gente afirmar que vai ser a mesma coisa, óbvio. É uma outra doença, o câncer de pâncreas é uma doença pior, né? Uma doença mais agressiva. Mas, quando a gente pega pacientes que têm respostas também melhor do que o esperado, eu acho que esses pacientes merecem discutir, saber que é uma tentativa, e se for o desejo do paciente tentar alguma coisa a mais do que só quimioterapia, nesses contextos de um paciente que foi o ótimo respondedor, que reúne todas essas características, eu acho sim válido tentar. E a gente sabe, né, porque a gente tem no consultório pacientes que isso foi tentado no passado e que estão, graças a Deus, muito bem hoje, e que se não tivesse tentado fazer isso, acho que ninguém acredita que a gente teria conseguido manter esses pacientes bem por tanto tempo, por anos, a fio, né? Inclusive com pelo menos uma paciente que a gente sabe que há mais de 5 anos tratado num contexto de doença que tinha metástase para o fígado. Lembrando que essa paciente que eu estou pensando tinha a mutação de BRCA. Uma doença extremamente sensível ao tratamento. Favorece, melhora o prognóstico, né?